Meu nome é Marcos Moraes, eu tenho 41 anos, sou natural de Porto Velho, Rondônia, e eu tô aqui para contar um pouco da minha história. Que no passado eu fui transexual e hoje eu vivo uma vida totalmente diferente do que eu vivi no passado. E hoje eu entendo o que me levou a ter uma vida de homossexualidade e todo um percurso, um processo que me levou até a transexualidade. E eu não entendia muitas coisas que me levaram a esse ponto. Hoje, através desse conhecimento da palavra de Deus, eu pude entender é, o meu passado e onde tudo começou na minha vida, entende? Percebo também que tudo começou na minha família, porque eu acho que tudo começa na família. É a origem de tudo, a nossa família, né? E eu percebo hoje que eu vivi numa família disfuncional, uma família onde tinha muitos problemas porém, como criança, eu achava que eu vivia uma infância normal, né? Mas, na verdade, hoje eu vejo que não era tão normal assim. Porque quando meu pai conheceu a minha mãe, eles tiveram uma relação e ela engravidou dele. Ela ficou grávida e quando ela falou pro meu pai que estava grávida, o meu pai ele começou a falar umas palavras sobre mim, ainda no ventre da minha mãe, entende? Falando palavras de que ele queria muito ter uma filha, que ele gostaria de ter uma menina, e chegou ao ponto de comprar um enxoval todo feminino, com vestidos, né, para mim. Mas naquele ano de 76, eu nasci em 1976, então naquele ano na minha cidade não tinha nem ultrassom, então só saberia o sexo da criança ao nascer, né? Então os meus pais só souberam que na verdade eu não era uma menina, eu era um menino, quando no meu nascimento, né? E o meu nascimento, na verdade, ele foi de uma forma uma forma traumática, na verdade, porque eu era gêmeos, eu tinha um outro irmão e quando a minha mãe teve o parto cesáreo, o meu irmão ele não conseguiu sobreviver no parto, né? Então, e ali eu já tive um nascimento traumático, onde eu passei por vários dias na UTI, lutando entre a vida e a morte, né? Eu e minha mãe. Então foi um nascimento já traumático ali, mas eu consegui sobreviver, né? Consegui sobreviver e comecei a crescer, né? Nessa família. E depois de mim eu tive uma irmã. Mas o que acontece é que, na verdade, meu pai ele teve presente na minha vida e na minha família até quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, 4, 5 anos, né? E depois disso eles se separaram e eu, na verdade, cresci, né, na minha segunda infância sem pai. Na verdade, eu fui um órfão, né? Eu fiquei órfão de pai. Mesmo meu pai estando vivo, eu era órfão porque eu cresci sem a presença paterna, né? E, e isso começou a gerar alguns traumas no meu coração, né? Alguns traumas, porque na verdade isso gerou em mim um déficit de amor, né? Porque eu queria, eu buscava a presença de um pai na minha casa, eu não encontrava, eu só encontrava figuras femininas, né? Da minha mãe, da minha irmã e de tias, então eu não tive a presença de um pai para que me afirmasse enquanto menino, né? E eu percebo hoje que é muito importante que haja na família a presença do pai e da mãe, aonde os filhos eles podem ser afirmados, né? Eles podem ser afirmados tanto pelo pai quanto pela sua mãe, tanto na paternidade quanto
na maternidade, né? É preciso a afirmação dos dois. E eu cresci nesse lar, né? Que é onde tinha muito amor da minha mãe, mas sempre faltava em mim um amor do meu pai, né? Então eu cresci nesse contexto de família, e quando eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos, eu fui abusado por um homem, né? E aquele homem, ele roubou minha inocência enquanto criança, porque ele me iniciou sexualmente, e para mim, por mais que naquele momento uma criança de 9, 10 anos, ela é induzida até aquela relação, a desenvolver aquele sentimento ali, aquela relação sexual, mas a criança ela não está preparada, né? E eu comecei a sentir, eu senti que dentro de mim que alguma coisa mudou depois daquela experiência com aquele homem durante 2 anos, né? E pra mim, foi traumático, sabe? Foi muito traumático. Então, eu cresci uma criança numa família desestruturada, só com mãe, né, e uma irmã. Eu comecei a me ver naquele mundo feminino e comecei a agir como uma mulher, porque era aquilo que eu via, era aquele meu mundo, o mundo feminino, né? Então, para mim, eu comecei a agir de forma daquilo que era refletido para mim. E o que estava sendo refletido para mim na minha infância era o mundo feminino, né? Então, eu comecei a agir como uma menina. Já com 5 anos de idade, eu havia um comportamento totalmente feminino, onde eu queria só brincar com bonecas, brincar de casinha, brincar com as meninas. Todo o mundo dos meninos, de brincar de bola ou de brincar de carrinho, eu não me atraía. Então eu sempre, os meus olhos sempre me atraíam para o mundo feminino. Até mesmo eu lembro que com 5 anos, 6 anos, eu entrava no quarto da minha mãe, abria o guarda-roupa dela e pegava todos os vestidos e vestia os vestidos da minha mãe, as saias, pegava o sapato da minha mãe e ficava brincando de andar de salto alto, sabe? Então, eu vivia nesse mundo. Porém, para mim, naquele momento, era normal. Para mim, não parecia uma coisa estranha. Não parecia uma coisa que era fora do normal. Para mim, era como se tudo aquilo que eu sentia, aqueles sentimentos, aquelas emoções femininas, tivesse nascido comigo, era parte de mim, entende? Então, para mim era tudo muito natural viver esse mundo feminino, sabe? O mundo natural, as coisas aqui, né, que nós vemos, né, as coisas visíveis, elas são criadas depois das invisíveis. Eu entendo hoje que o mundo invisível, o mundo espiritual, ele vem antes do mundo natural. E hoje eu entendo que as coisas para serem criadas aqui, elas primeiro são criadas no mundo espiritual. E eu creio também que Deus, ele me criou, que ele não errou ao me criar um homem, entende? Por mais que eu tinha sentimentos e emoções de uma menina, ainda criança, mas Deus, ele não me criou uma mulher, ele não me criou menina. Quando ele me colocou no ventre da minha mãe, ele me criou um homem, entende? Mas eu entendo também que da mesma forma que todas as coisas aqui na Terra, elas foram criadas através de uma palavra de Deus. Deus, ele criou todas as coisas com uma palavra. Então, da mesma forma que o ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus, e por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos essa característica dada por Deus de também criar com a nossa boca, de criar com a nossa palavra, com a nossa própria palavra, criar maldição ou criar uma bênção. Então,
hoje eu percebo que ao meu nascimento, o meu pai, ao dizer, ao falar que queria uma filha, que gostaria de ter uma menina, ele, mesmo na ignorância dele, mesmo ele não tendo conhecimento disso, ele não tendo essa consciência, mas ele ativou o mundo espiritual ali para que alguma coisa se movesse e saísse do plano original de Deus, entende? Porque eu creio que eu não nasci homossexual, que eu creio que eu não nasci transexual, mas alguma coisa no meu percurso de vida me tirou daquele caminho que eu deveria percorrer por coisas até mesmo que não eram, que não faziam, que estavam além da minha vontade, né? Coisas que aconteceram na minha vida que foi além do meu desejo, porque eu não tinha consciência de querer ser um menino diferente dos outros. Eu não tinha consciência dos meus sentimentos, das minhas emoções serem diferentes. Mas alguma coisa, já desde o meu nascimento, até mesmo eu ter sido criado sem um pai, criaram traumas e emoções no meu coração para que os meus sentimentos inclinassem para um sentimento homossexual, sabe? Quando eu cheguei na fase da adolescência, de 12, 13 anos, né? Onde depois daquela experiência que eu tive com aquele homem, é como se tivesse sido criado um muro no meu coração, um bloqueio, aonde na idade de conhecer o outro sexo, né, de conhecer o seu próprio corpo e conhecer o corpo do outro, é como se tivesse sido criado um bloqueio, aonde naquele momento de 13 anos e 14, onde começa a transformação do corpo de uma criança para um corpo de um homem, né? Começam os hormônios, a mudança de voz, e começa a pegar as características masculinas de músculo, né? O homem vai criando barba, vai criando músculo e vai criando uma forma mais masculina. Então, quando isso aconteceu na minha vida, eu entrei nessa fase da puberdade, da adolescência, onde houve essa mudança essa mudança no corpo. Eu comecei a olhar para o meu corpo no espelho e comecei a ver que aquilo que eu estava vendo no espelho não me agradava. É como se eu tivesse, eu começasse a olhar para aquele corpo e aquele corpo não fizesse parte de mim. Aquele corpo, ele não fazia parte de mim, é como se aquele corpo não me pertencesse. Então, eu comecei a criar uma rejeição muito grande contra aquela imagem e aquela pessoa que estava sendo criada, perante a mim mesmo, né? E aí, depois disso, eu comecei a ter relações com outros homens, e aí minha vida sexual sempre foi com os homens. Eu nunca consegui olhar para uma mulher e desejar uma mulher. Então as minhas emoções, meus sentimentos tinham sido mudados completamente daquilo que Deus tinha me criado, sabe? Então, desse momento de transformação do meu corpo, eu tomei uma decisão, sabe? Quando eu tinha 15, 16 anos, eu olhei para o espelho e tomei uma decisão e falei assim: eu não aceito essa criação que Deus está fazendo em mim. Eu rejeito essa criação e vou refazer uma nova criação, conforme a minha imagem, conforme aquilo que eu sinto, conforme aquilo que está dentro de mim. É como se eu tivesse que externar com o meu corpo como eu me sentia dentro. Eu me sentia uma mulher, eu me sentia com o corpo de uma mulher. Mas aquele corpo que eu estava vendo no espelho, não, é como se aquilo não fosse eu, entende? Não fosse eu, aquele corpo. E aí eu tomei a decisão de mudar, né, de transformar meu corpo. Então eu comecei um processo a partir dos 16 anos de transformação, sabe? Onde eu comecei a tomar os hormônios femininos para começar a bloquear aquelas formas masculinas que estavam sendo criadas no meu corpo e começar a criar umas formas femininas, né? Então aquele tratamento hormonal, ele começou a fazer efeito e
E aí eu comecei a criar formas femininas, né? De seios, quadris, o rosto foi ficando cada vez mais feminino, né? Comecei a deixar o cabelo crescer. Então, com 17 anos de idade, eu já era o que as pessoas elas dizem, né? Que são travestis, né? Que são, que são pessoas que têm um órgão masculino, mas que se apresentam com o corpo de uma mulher. Então eu comecei a viver esse novo mundo, né? A viver um mundo novo que para mim era desconhecido, mas que eu tinha tomado a decisão de viver aquele mundo, né? E aquele mundo, por mais que é um mundo difícil de trilhar e árduo, porque ali naquele momento, quando você decide a transformar seu corpo de homem para mulher, a sociedade e as pessoas, elas vão te rejeitar. Elas me rejeitaram, entende? Porque como um homem, nasceu homem quer ser uma mulher, então o mundo e a sociedade, ela te rejeita em todas as áreas, né? Sentimentais, profissionais, então você é rejeitado mesmo pelas pessoas. Então, até mesmo na minha vida estudantil, ela houve um bloqueio ali na minha vida estudantil, porque eu comecei a ir para a escola vestido de mulher, entende? E aí as pessoas começaram a me ridicularizar, sabe? A me discriminar. Então eu falei, eu não quero mais estudar, eu não quero mais. Então eu quero viver num mundo onde as pessoas não me discriminam, né? E não me rejeitem. E aí eu comecei a trilhar um caminho aonde eu pensei que a única forma de eu poder progredir na minha vida era me prostituindo, vendendo meu corpo, porque eu vim de uma família humilde, eu vim de uma família criada só pela minha mãe, então tínhamos muitas necessidades financeiras, né? Então, por eu não ter continuado a minha vida estudantil, né, de trabalho e frequentar uma faculdade, então a única forma que eu acreditei que eu poderia poder ter dinheiro era vendendo meu corpo, era me prostituindo, porque pensa que há uma barreira muito grande, porque as pessoas elas não vão, elas não, hoje já muitas coisas estão mudando na sociedade, assim, né? Mas na década no começo da década de 90, era muito difícil uma empresa dar um emprego para um travesti, né? Então, para mim ficou a única maneira era que eu realmente começasse a vender meu corpo em troca de dinheiro, né? E aí foi quando eu entrei nessa vida e comecei a viajar ao Brasil. E aí eu pensei, a única forma de eu realizar os meus sonhos, porque eu creio que toda pessoa, mesmo aquela que não conhece a palavra de Deus, ela tem um desejo no íntimo de ser feliz. Então, e por esse desejo de felicidade, cada pessoa cria, né, um ideal de felicidade, ela cria um sonho, uma meta a ser alcançada como ideal de felicidade. Então, para mim, naquele momento da minha vida, o meu sonho era poder ter tudo aquilo que eu desejasse, né? Ter casa, ter carro, ter dinheiro, e ter beleza, ter todos os homens que eu desejasse. Então, tudo isso eu só poderia alcançar através do dinheiro, né? Então, eu comecei a me prostituir e realmente eu tive esse retorno. Eu alcancei todos aqueles ideais e alcancei todos aqueles sonhos que eu tinha criado no meu coração, né? Porque eu alcancei um nível de beleza muito alto, onde realmente eu passei por cirurgias plásticas, onde eu pude alcançar o ideal de beleza feminina que eu desejava, né? Então eu realmente consegui recriar no meu corpo uma mulher perfeita fisicamente, né? E tudo isso
graças ao dinheiro da prostituição, né? E aí foi quando, nesse percurso, eu cheguei a ir para a Europa e lá praticar a prostituição, né? Então ali eu pude alcançar outros sonhos, né? De casa própria e de ter tudo aquilo que uma pessoa deseja materialmente, né? Na vida que eu vivi na prostituição, eu tinha muitos conflitos, sabe? Porque por mais que eu tivesse alcançado muitos sonhos materiais, de dinheiro e casa própria e outras coisas, mas eu tinha muitos conflitos, porque eu não me sentia completamente feliz, né, vivendo aquele estilo de vida, sabe? Porque por mais que eu tinha um retorno financeiro, mas eu me sentia infeliz, porque eu tinha que ser explorado pelos homens, né? Eu tinha que me anular os meus sentimentos, anular as minhas emoções, para poder me sujeitar a todo tipo de homem, entende? Então, era sempre muito conflito, porque por mais que eu tivesse passado uma noite ganhando muito dinheiro, mas ao final daquela noite eu me sentia muito mal, porque eu sabia que eu tinha sido usado como um objeto, né? Então eu não era visto como um ser humano que merece respeito. Eu era visto como um objeto a ser usado, né? Então isso me trazia muito conflito. Tanto é que eu sempre não, mas a partir de um momento naquela vida, eu comecei a planejar a minha saída naquele mundo de prostituição, né? A poder ganhar muito dinheiro para poder fazer outra coisa que eu pudesse me sustentar, né? Eu tinha esse plano, esse ideal de poder encontrar uma pessoa, encontrar um homem que me amasse e que pudesse construir uma família e poder sair daquele mundo de prostituição, né? Então, após a cirurgia, quando eu me acordei da anestesia, quando eu olhei para o resultado da cirurgia, eu me senti a pessoa mais realizada desse mundo. Eu me senti a pessoa mais feliz. É como se um peso tivesse saído de mim, sabe? É como se eu tivesse carregado todo um fardo nas minhas costas durante até aquele momento e aquele fardo saiu, sabe? Eu me senti leve e feliz e completo, sabe? Foi a sensação mais maravilhosa que eu senti. Até então, né? Até aquele momento da minha vida. Foi uma experiência, pra mim, de me sentir inteiro naquele momento, sabe? Depois eu saí daquela cirurgia, fui até o juiz, eu troquei os meus documentos para documentos de uma mulher. E aí eu tive uma experiência sobrenatural, porque eu digo sobrenatural porque foi uma experiência além daquilo que é racional, além do racionalismo, né? Porque eu tive uma infecção, por consequência da cirurgia, eu tive uma infecção e aí, naquele momento daquela infecção, ela quase se tornou uma infecção generalizada, mas ali não era só questão de estar passando por uma infecção, sabe? Foi além disso, porque naquele momento onde eu me senti, pela primeira vez da minha vida, eu senti que eu estava realmente me encontrando com a morte. Que eu estava me encontrando face a face com a morte. E naquele momento que eu senti que a minha alma não era só corpo, sabe? Não era só o meu corpo que estava perecendo e padecendo ali. Era a minha alma, naquele momento ali que eu senti que não estava só eu ali, que a minha alma não estava sozinha. Porque a minha alma, naquele momento de eu me encontrar com a morte, a minha alma sentiu uma agonia, sentiu um desespero muito grande em estar me encontrando com a morte. E eu não estava sentindo paz em estar morrendo, sabe? E ali naquele momento eu entrei em desespero comigo mesmo. Mas naquele momento de desespero, de sentir que eu estava morrendo sem salvação, que a minha alma estava sem salvação, eu percebi que eu não estava só naquele momento. Tinha
aquela força que queria me levar para o inferno, mas ao mesmo tempo eu senti, pela primeira vez na minha vida, eu senti a presença do Espírito Santo de Jesus, sabe? Eu senti que naquele momento eu não estava só. Tinha um Criador, um Senhor, que até então eu nunca tinha tido uma experiência, que eu nunca tinha sentido. E aquela voz que falou comigo, aquele espírito que eu creio que é o Espírito Santo que falou comigo, que me tocou, ele falou: você quer uma segunda chance? Você quer me conhecer? E eu, no meu tormento ali, eu falei: mas eu não te conheço, eu não sei quem você é. E aquela presença daquele espírito que falou comigo, ele falou assim: você vai me conhecer através da minha palavra, da Bíblia, que é a minha palavra, a palavra de Deus. E se você me buscar na minha palavra, você vai saber quem eu sou. E você vai saber também quem você é. Quem você é. E eu sinto que ali Jesus ele me deu uma segunda chance para me conhecer a Ele, porque até então eu não conhecia Jesus, sabe? E depois daquela experiência que para mim foi sobrenatural, eu comecei a me recuperar daquela infecção e fui para minha casa, porque naquele momento eu estava em São Paulo e voltei para minha cidade, Porto Velho. Depois daquela experiência que eu tive sobrenatural com Jesus, alguma coisa dentro de mim mudou. A partir de então, eu não era mais a mesma pessoa de antes. Porque antes eu tinha uma noção e um conhecimento de Deus mais superficial, de uma maneira que eu nunca tinha tido essa aproximação tão íntima. Tão íntimas. Eu acreditava em Deus, eu acreditava que Deus tinha criado as coisas, mas até então para mim era um Deus muito distante, sabe? Um Deus impessoal. E depois daquela experiência que eu tive, sobrenatural, eu senti um Deus perto, um Deus íntimo, um Deus que pode, ao mesmo tempo que Ele está no céu, Ele pode estar perto de mim, sabe? Então, na verdade, o toque daquele amor, daquele Jesus foi tão profundo dentro do meu ser que alguma coisa foi transformada no meu coração. É como se tivesse ocorrido um novo nascimento dentro de mim, um nascimento espiritual. Então, depois que eu comecei a entender o propósito pelo qual Deus me criou, né, de ser um homem e não ser uma mulher, eu comecei a dizer para Deus: mas só tu pode fazer isso na minha vida agora. Porque como eu posso voltar para um caminho, para um propósito original que tu me criou, sendo que eu já fui tão longe e dei passos até mesmo irreversíveis, né, no corpo. Então, o Senhor me falou assim que eu deveria crer no Deus que criou os céus e a terra. Eu deveria crer num Deus que ressuscitou os mortos. Há um Deus que faz milagres. Só Ele pode fazer. Então, naquele momento, eu tomei uma decisão no meu coração. Eu falei: Senhor, só tu pode fazer isso na minha vida. E aquilo que eu não posso fazer, faz você, né? Faz. Aquilo que não é possível a mim, eu creio que tu é o Deus do impossível, que você pode fazer. Então ele me deu uma palavra dizendo assim que eu deveria apenas ter fé e confiar nele. E deixar ele fazer. Porque se eu me rendesse a ele, ele poderia fazer aquilo que ele queria. Mas eu precisava me render totalmente à sua vontade, não impor condições a ele, né? Não impor condições. E aí então mas assim mesmo ficou muitas dúvidas na minha cabeça, né? Porque
eu perguntei para Deus, eu falei assim, como eu posso viver uma nova identidade, a nova identidade masculina e de homem que tu me criou, sendo que agora eu tenho um órgão feminino, que eu não posso voltar no médico e dizer que eu agora não me sinto mais mulher e hoje eu me sinto homem. Então, ele me falou, você somente deve fazer aquilo que está ao teu alcance e que você sente, porque a mudança, na verdade, para aquilo que Deus quer na nossa vida, começa no interior, ela começa no coração. Então, o Senhor ele não me falou nada que eu deveria fazer daquilo que eu não estivesse sentindo. Eu primeiro teria que sentir dentro do meu coração, para depois externar alguma mudança, né? Então, na verdade, a restauração da minha identidade, ela primeiro aconteceu no meu coração, nas minhas emoções, no meu sentimento. O Senhor, ele restaurou a minha personalidade interior, né? Então, chegou a um ponto de eu me olhar no espelho e olhar para um corpo de uma mulher e dizer, esse corpo não é meu, eu não me sinto com esse corpo. Esse corpo, ele não está de acordo com os meus sentimentos dentro. Então, é como se tivesse sido um sentimento ao contrário, que agora eu tinha um corpo de uma mulher, me olhava com o corpo de uma mulher, mas eu não me vi mais com aquele corpo, eu não me senti mais com aquele corpo. Então, por quê? Porque já tinha mudado as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha alma mudou, né? Primeiro houve a mudança na minha alma. Então, foi por isso que eu tomei a decisão de fazer uma mudança no meu corpo agora para aquilo que foi criado como original de Deus, né? Um corpo de masculino. E o Senhor falou assim para mim, dá um passo de fé, porque os meus filhos, eles não vivem mais por aquilo que eles veem, eles vivem por aquilo que eles olham com os olhos espirituais, pela fé. Então, nesse momento, você está vendo o corpo de uma mulher, mas se você começar a andar com os olhos da fé, naquilo que você já é dentro, que é um homem, as coisas vão acontecer naturalmente. Então, eu dei esse passo de fé, né? Cortei meu cabelo, comecei a vestir roupas de homens. Chegou um momento que eu passei por uma cirurgia para tirar as próteses mamárias que eu tinha, e aí eu retirei essas próteses mamárias, e naquele momento aonde tinha que ser mudado o meu órgão, né? Que naquele momento que agora era feminino, o Senhor ele falou para mim, você deve crer que se eu tiver um propósito, para que até mesmo você case, que você tenha uma família e tenha filhos, você não pode limitar o meu poder, você não pode dizer que eu não posso fazer isso, mas dizer sim para minha vontade. E eu falei sim para Deus, eu falei assim, Senhor, hoje os médicos não podem mais restaurar o meu órgão, mas eu creio que você pode, e faça em mim a tua vontade. E eu me rendi ali, e o Senhor, com o tempo, ele me disse que ele não iria tocar no meu órgão, ele ia deixar como está, como até mesmo como consequência do meu erro. Porque o perdão de Deus, o amor de Deus vai além do nosso corpo. Porque o amor e o perdão de Deus, ele é primeiramente espiritual, ele é na alma. Então, esse perdão de Deus eu já tinha. E a nova vida em Deus eu já tenho. E a salvação em Deus eu já tenho. Mas ele me falou que agora eu deveria conviver
com, com essa marca e essa consequência do meu pecado. Mas que essa marca do meu pecado, ela seria como um sinal da graça de Deus. Seria um sinal da graça de Deus, porque mesmo o meu corpo estando com marcas da minha antiga vida, mas quer dizer para mim e para as pessoas que Deus, ele não se limita ao pecado humano, sabe? Ele não se limita, porque eu posso pensar que por eu ter um corpo com um órgão feminino hoje, eu não ser perdoado, mas é o contrário. Mesmo tendo um órgão feminino, mas o Senhor, Ele me deu uma nova vida e Ele me perdoou. Então, o Senhor, ele me respondeu que hoje o propósito do meu corpo, o propósito da minha vida é para servir a Ele, é para glorificar o seu nome, é para fazer a sua vontade aqui na terra. E dizer para as pessoas que há esperança no amor de Deus, que há esperança de salvação, de amor, de perdão, porque o Senhor Jesus, ele não veio para condenar o homem, ele não veio, ele não me tocou naquele momento para dizer assim, você está condenado porque você fez uma cirurgia de mudança de sexo. Não, pelo contrário, ele disse assim, você quer reconhecer que você errou, recebeu meu perdão e meu amor, e agora, mesmo tendo feito isso, eu te amo, entende? Então, na verdade, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela quer dizer isso pra gente, que mesmo eu tendo ido tão longe e ter errado tanto, mas mesmo assim, Ele não virou as costas para mim, Ele não deixou de me amar. Então hoje, o que me mantém, depois de 14 anos, vivendo essa nova vida, essa nova identidade de homem pela qual Deus me criou, e não retroceder, e não voltar para trás, é justamente a paz interior que hoje eu tenho no meu coração, que eu nunca encontrei no meu percurso de vida, né? Porque eu procurei, como eu falei, eu procurei em muitos lugares a felicidade, eu procurei em muitos lugares ter paz comigo mesmo e nunca consegui encontrar e sentir. E hoje, vivendo esses 14 anos, dessa nova vida de homem, criado por Deus, justamente estar em paz comigo mesmo. Que por mais que tenham tantas dificuldades, lutas e tempestades e até mesmo tentações, mas esse amor que hoje eu consigo sentir dentro do meu coração, que é o amor que eu recebo não de outras pessoas, porque nós podemos amar uns aos outros, mas o amor perfeito é aquele que vem de Deus. Então, hoje eu estou sendo nutrido, está sentindo dia após dia esse amor, é isso que me dá força para continuar a viver essa nova vida que Deus preparou para mim, né? Então, os meus sentimentos hoje, eles foram equilibrados e foram colocados na medida certa pelo amor do Senhor, porque hoje eu consigo me olhar no espelho e me ver e me sentir como realmente eu sou dentro, como um homem, né? Então, eu consigo ter paz comigo mesmo nessa nova identidade, por mais que eu convivo com um corpo onde tem marcas, né, daquela antiga identidade, mas o meu sentimento de paz comigo mesmo nessa nova identidade de homem, tudo isso me supre de uma forma plena para continuar a viver nesse novo caminho. Então, o propósito que eu tenho hoje de vida, dessa nova identidade, é dizer que Deus, ele é real, que Jesus
que ele não está morto, que hoje, apesar de 2000 anos depois da sua morte e da sua ressurreição, ele está vivo e ele pode, com seu amor, tocar as pessoas e trazer um novo sentido para a vida das pessoas e que as pessoas possam viver o plano pelo qual elas foram criadas. Por mais que o Senhor ele tivesse dito para mim que hoje eu deveria conviver com marcas no meu corpo daquela antiga identidade, né? Mas não que seja um peso conviver, não que seja um peso além das minhas forças, porque a palavra de Deus fala que o fardo de Jesus é leve, né? Se é leve e então, por mais que pareça muito pesado hoje em dia conviver com esse corpo, mas o Senhor ele me dá graça e me dá força para conviver nessa nova vida, né? Então, mas ao mesmo tempo eu tenho visto, eu tenho vivenciado milagres sobrenaturais de Deus, milagres que só Deus poderia fazer na minha vida, né? Porque eu tinha trocado uma certidão de nascimento, né? O meu nome e o meu sexo, aonde não existia mais o Marcos. Existia naquele momento uma mulher com sexo feminino. Então, a única forma que o juiz pôde me dar aquela identidade é porque eu passei por uma cirurgia de mudança de sexo. Então, como eu poderia, depois de algum tempo, chegar até aquele juiz e dizer que eu não me sentia e não me via mais como uma mulher, que agora eu me sentia e me via como um homem. Parecia loucura, naturalmente isso, né? Parece loucura naturalmente, como uma pessoa que percorreu todo um percurso de vida desde o nascimento para se tornar uma mulher de fato e depois de tudo isso dizer que se arrependeu, dizer que não era bem assim, que não era aquilo. Então, a lei brasileira ela não me amparava mais. A lei brasileira ela não poderia mais me ajudar nesse caso, porque era uma decisão judicial irrevogável. Então, a única forma que o juiz poderia me dar a minha identidade original era se eu tivesse um corpo masculino. E isso era impossível, né? Humanamente, naturalmente. Então, eu a ver agora, depois desse tempo, a ver a minha identidade judicialmente masculina era impossível. Mas Deus, ele me deu uma promessa e falou ao meu coração que ele poderia fazer isso, né? E realmente eu entrei com um processo na justiça para poder reivindicar a minha identidade original e passei por um processo de 2 anos na justiça e de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural, o juiz ele assina uma sentença me permitindo reaver a minha identidade masculina. Hoje eu vivo na minha vida, pode parecer muito louco, né? Muito louco tudo que eu vivi, mas na verdade eu estou vivendo pelo motivo pelo qual eu fui criado, né? E criado por Deus para ser um homem. E mesmo quando há muitas dúvidas das pessoas que não conseguem compreender, como até mesmo eu não compreendia. Eu tive que passar por um processo dentro do meu coração para poder entender tudo aquilo que eu estava sentindo agora, que eu estava vivendo. E eu busquei as respostas na palavra de Deus. Deus, ele ama todas as pessoas, que diante do seu amor, ele não exclui as pessoas. Ele quer incluir todas as pessoas nesse amor. Por mais que as pessoas possam fazer coisas que vai contra a vontade de Deus,
mas ele sempre quer chamar essas pessoas para poder estar perto dele, entende? Deus ele não criou o homossexual, o transexual, a lésbica, ele não criou. Que Deus ele nunca deixou de me amar, ele me ama, mas ele quis que eu conhecesse ele, que me aproximasse dele, para que ele pudesse dizer quem eu sou. Quem eu sou, porque tudo começa na identidade. Porque a nossa identidade, na verdade, não é um gênero. Nossa identidade não é homossexual, heterossexual. A nossa identidade é de filho. Nós fomos criados para ser filhos de Deus. E quando Deus, ele mesmo, não uma igreja ou uma religião, ela nos diz que nós somos filhos de Deus, que nós temos um Pai que é Deus, quando Ele revela essa identidade de que nós somos, tudo começa a fazer sentido. E tudo começa a entrar no eixo, porque a gente vai saber quem realmente nós somos, e não o que as pessoas falaram que a gente é. Ou até mesmo aquilo que eu disse que eu sou, entende? Porque as pessoas, elas podem dizer que você, todas as coisas que você é, que na verdade não é como Deus te vê, entende? Então, eu creio que Deus resolveu o conflito da minha identidade a partir do momento quando Ele me revelou e me afirmou quem eu sou nele, que é um filho, né, filho dele. Então, e que Ele é meu Pai. Então, quando essa identidade for afirmada no meu coração, é como se eu pudesse entender que eu realmente não fui criado para ser uma mulher, mas eu fui criado para ser um homem. Então aquilo trouxe revelação e entendimento no meu íntimo. Eu quero trazer para as pessoas, até mesmo as pessoas que viveram a experiência que eu vivi de homossexualidade, transexualidade, que Deus as ama e que é possível viver um novo caminho, viver uma nova vida, que não é o ponto final, entende? Que tipo assim, que não pode ser mudado, que tipo assim, muitas pessoas que vivem a experiência homossexual, elas estão em conflito consigo mesmas e sofrendo porque elas não querem ter essa vida homossexual, elas não querem conviver com esse sentimento, com essas emoções, e elas só por estar nessa condição, nessa experiência homossexual, e elas sofrem, e elas acham que não há outro caminho. Tudo aquilo que houve de mudança na minha vida não foi imposto, não foi imposto por uma igreja, foi me revelado pelo amor de Jesus Cristo. Então a igreja não tem que impor uma mudança que não seja primeiro interior na vida da pessoa, sabe? Os cristãos, eles têm que olhar para essas pessoas e dizer assim, Deus as ama, só o Espírito de Jesus pode convencer cada uma delas o novo caminho que elas devem trilhar, né? Então isso é um poder e uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer na vida daquelas pessoas.
dá ao crescimento a semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!